Mais uma vez aqui no Paul de Blair, com o patrocínio da Pilão de Ouro, Onira, Doutor José Pilintra e a loja Ileaxé e as Velas Invictas. Estamos mais uma vez aqui. Para quem lembra de mim, eu sou Baba Edson, de Oxum, sou daqui de Taboão da Serra. E hoje nós temos um convidado muito especial, que está aqui hoje para dividir aí um monte de informações culturais. E seja bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado, pai Edson, muito obrigado a todos. Estamos aí para bater um papo bem legal, falar um pouquinho sobre os nossos projetos. Estou à disposição de vocês. Ai, que maravilha. Cleiton, vamos começar sobre o seu maior projeto. Pelo menos o mais divulgado que a gente vem já conhecendo aqui na região durante tanto tempo, que é a feijoada. Conta pra gente como começou essa coisa da feijoada. Então, a Feijoada de Ogum, ela nasceu em 2011, né? A gente tem um trabalho cultural já na cidade há um bom tempo. E aí eu fiz uma promessa, e nessa promessa eu tinha que dar um dia de felicidade para os meus, né? Para os próximos. E a gente comecei na minha casa com mais ou menos umas 7 pessoas. No próximo ano já multiplicou. No terceiro ano eu já não consegui fazer mais na minha casa. E aí eu tive que alugar um salão. E desse salão até hoje a gente está aí com uma média de 500 a 600 pessoas por feijoada. Ai, que gostoso, que maravilha. O projeto se chama Feijoada de Ogum mesmo. Chama Projeto Cultural Feijoada do Ogum. Porque além da feijoada, a gente tem um outro trabalho que é desmistificar os orixás em si, né? A gente tem as atrações, que são uma roda de samba com vários artistas da região. A gente tem uma exposição que a gente leva os orixás, então a gente monta uma exposição sobre os orixás e para as pessoas terem a proximidade, sabe? A gente consegue levar a informação não só com a feijoada, com o nome Feijoada do Ogum, mas a gente coloca dentro desse universo coisas do nosso cotidiano para que as pessoas tenham mais que as pessoas tenham mais tranquilidade em ver, sabe? A gente quebra essa intolerância que a pessoa possa ter. Quebrar tabu mesmo. Exatamente. E essa coisa da exposição, ela consiste no quê? Porque você é um bandista. Sim, sou de um bando. Você é um bandista. E com essa exposição você faz um adendo para que as pessoas conheçam um pouco da Umbanda, ou você mostra o outro lado dos orixás, também um pouco do candomblé, em termos culturais. Como funciona essa exposição? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a exposição que a gente fez em 2017. A gente fez no Semor. A gente tem uma parceria com o Camassi Guimarães. Então, as expositoras, as esculturas dele são conhecidas no mundo todo, né? Então, ele cedeu para a gente esses orixás. Então, a gente foi de Oxalá a Oxumaré, com uma plaquinha de cada um, falando um pouquinho para que as pessoas conhecessem os orixás, né? E assim a gente vai tirando essa falta de conhecimento das pessoas, porque a gente acredita que a intolerância religiosa ela nasce da falta de informação, da ignorância, falta de conhecimento. Exatamente. E a gente vem ano a ano mostrando que aqui você vai comer a feijoada do Ogum, mas você vai ver o Xalá, você vai ver os pretos velhos aqui. A pessoa vai ter, além da feijoada, além de todo o clima que a gente coloca na festa, a pessoa vai ver a imagem do orixá. E isso, conforme ela vai frequentando, vai dando mais informação para ela, ela vai pesquisando. Então a gente vai aos poucos quebrando esse tabu e mostrando a realidade do nosso dia a dia, né? A gente tem uma dificuldade, eu acho que de modo geral, Cleiton, sabe? O intolerante, de modo geral, ele é um imbecil, né? Então, quando você leva o intolerante para você quebrar o paradigma, quebrar o tabu, essa coisa toda, o cretino do intolerante, ele não se preocupa em pesquisar. Ele pode absorver conhecimento se houver realmente um contato. A gente vai ter alguém fazendo essas explicações durante a exposição, como vai funcionar esse contato com o público. Eu pergunto assim, como se a gente fosse totalmente leigo, porque eu acho que ilustrar essa coisa toda
de uma forma verbal, é algo que a gente tem que conseguir para que as pessoas até que estão assistindo aqui o nosso bate-papo consigam compreender e de repente isso chama a atenção das pessoas para que elas queiram conhecer. O intolerante não vai, tá? Ele não vai mesmo. Como eu disse, ele é um idiota. Então, assim, é lamentável o que a gente vive dentro do nosso cotidiano, da nossa realidade, né? Porque a gente tem o intolerante religioso, a gente tem o racista, a gente tem o homofóbico, e essas pessoas são, lamentavelmente, culturalmente no Brasil, elas são treinadas a vida inteira para serem assim. Sim. Algumas dessas pessoas somos nós. A gente tem uma tendência horrorosa ao racismo por uma questão cultural. Porque o racismo é institucional, Sim. né? Tá entranhado na nossa sociedade. E aí a gente vai lutando nesses anos todos para desconstruir isso. E aí é nesse sentido que eu digo, a gente vai ter alguém lá para fazer esse trabalho da desconstrução? Esse ano, na edição desse ano, a gente está vindo com uma exposição que vai chamar Meu Casuá, né? A gente vai montar um terreiro de Umbanda lá dentro e teremos monitores que são iniciados na Umbanda ou no Candomblé para fazer esse tour, para visitando e mostrando o que é cada peça, falando, além de sinalizar, O a explicativo gente vai ter esse verbal. explicativo Que também para bacana. poder ajudar as pessoas a compreender, né? É porque tem gente que não quer aprender simplesmente porque é intolerante. Tem gente que quer conhecer. Né? Quem vai num museu não conhece sobre tudo aquilo que está lá dentro. E aí, às vezes, você vê uma coisa que tem uma plaquinha explicando. Às vezes você tem alguém que está passando e que faz parte daquele contexto e explica. E eu acho que isso tudo faz parte da quebra do paradigma. Né? Você falou também sobre outras atrações que vai ter dentro da própria situação, porque esse projeto termina se tornando um simpósio, porque são várias atrações num dia só. Exatamente. A gente vai ter, além da exposição, a gente tem grandes nomes do samba, né? Posso citar alguns aqui que já está confirmado. O grande cantor René Sobral, que é um cara que levanta muito a bandeira da Umbanda, apadrinhado pelo seu José Pilintra. A gente tem Rogerinho Oliveira, que é um grande sambista da região, Jonatas Petróleo. A gente tem também o Cláudio Febem, a gente tem o Rogerinho Melo. E a gente tem outros elementos dentro da feijoada que leva ao visitante mais informação. A gente tem um espaço kids voltado para as crianças de terreiro, então as pinturas vão ser pinturas de orixás, então a gente vai dar o giz de cera para as crianças brincar. As brincadeiras ali são brincadeiras tradicionais, peão, bolinha de gude nesse espaço kids. A gente vai ter uma contadora de história também para falar sobre os contos afros, para contar histórias africanas também. Histórias infantis? Infantis. Voltadas para essas crianças. Exatamente. Puxa, que bacana. Realmente é um projeto incrível. Alguns anos atrás, eu morei em Blumenau, em Santa Catarina. E lá eu participei de um projeto da prefeitura aonde o pessoal tinha essa coisa do conto de histórias para crianças. E aí eu recebi um convite e eu passei um dia fazendo contos dentro de uma biblioteca pública e isso se replicou. E eu terminei fazendo, durante o tempo que eu morei em Blumenau, que foram 7 anos, eu fazia uma vez por mês um conto histórico, um conto de histórias africanas para a criança. E eu acho isso é um projeto fantástico. Eu acho que assim, quando a gente luta contra a intolerância religiosa, quanto mais espaço a gente tiver para falar com o adulto, para falar com o adolescente, para falar com a criança, e a gente conseguir semear um pouquinho em cada setor da nossa família, eu acho que o retorno vem mais rápido, né? Quando a gente fala direto só com o pai, às vezes o pai não consegue passar essa informação, não consegue reproduzir. Quando a gente fala direto com a criança, eu acho que a criança absorve melhor. E às vezes, através da criança, você rompe o preconceito do pai. Também. Às vezes é muito mais difícil você vir de quebrar o preconceito, desconstruir a criança através dos pais.
é muito mais fácil você desconstruir os pais através da criança. E a gente descobriu isso com esse projeto que eu estava te falando lá em Blumenau. A gente atingiu níveis fantásticos assim. Colhemos muitos frutos maravilhosos dentro da cidade. Porque, em primeiro lugar, que eu estava vivendo, falando sobre uma cultura negra dentro de uma cidade que o nome dela já foi fundado por um alemão. Sim. Né? Então você já tem uma resistência natural no meio disso. E assim a gente vai, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acho que quebrar paradigmas funciona assim. É trabalho de formiguinha, a gente tem muita coisa pela frente, mas é assim que tem que ser, tem que partir de algum ponto. Além disso, a gente também, dentro da feijoada, a gente busca também fortalecer o afroempreendedor, né? Em todas as vertentes também. A gente tem expositores voltados para produtos ligados à religião, a gente tem ligados à cultura afro também, a gente tem algumas casas de artigos religiosos que fazem parte também, então empresas da economia criativa que faz guias, que faz outros tipos de produtos. E a nossa ideia da feijoada é fortalecer um todo, sabe? A gente busca muito isso. A gente não busca apenas o evento só pela festa. A gente tem outros elementos inseridos ali que junta uma peça daqui, junta outra peça dali, e todo mundo vai se fortalecendo ao mesmo tempo. Corporativismo, né? Com o nosso povo. Que eu acho que eu acho que isso é uma coisa que falta muito para o nosso povo, né? A gente vê outras vertentes religiosas que se unem e realmente são um pelos outros. Sim. E aí eles fazem esse corporativismo e isso é comprovadamente que funciona. Sim. E se a gente fizer isso, incentivar o nosso povo a consumir do nosso povo, a gente tem tudo para crescer. Eu acho que isso é um dos caminhos que as pessoas deveriam ter ouvido há muito tempo. A gente tem ainda uma vozinha aqui, outra ali, que vem falando isso há muito tempo. Mas as pessoas, ainda por vaidades, a bendita fogueira das vaidades, deixam de ouvir esse tipo de coisa. E isso impede o nosso próprio povo de evoluir. Até porque, Edson, se a gente for levar em consideração que o mercado quem faz somos nós, então, dentro da casa do senhor, tem pessoas que trabalham em diversos ramos. Exatamente. E por que não inserir esse trabalho dentro da nossa própria festa? Onde a gente vai vender direto para os nossos. Perfeitamente. Então, dentro da feirinha, da feijoada, a gente tem filhos de santo, a gente tem pais de santo, a gente tem o nosso universo. Sem dúvida. Então, assim, é mais fácil a gente fortalecer os nossos, porque nós já estamos aqui juntos. Não, isso é fantástico. E dentro desse empreendedorismo, o que a gente já tem hoje confirmado como expositores dentro da feijoada? A gente tem a Luanda, artigos religiosos, a gente tem a Papolas, que é uma marca de joia fantástica. A gente tem o Seu Doutor, que é uma empresa, eles fazem guias, brajás, fazem todos os tipos além de outros produtos. A gente tem uma massagista, que ela é de santo também. Então a gente consegue colocar dentro desse universo os nossos para empreender junto com a gente. E com uma variedade incrível. De serviços e materiais sendo ofertados. Incrível. A gente tem bordadeiras, a gente tem costureiras, a gente tem pessoal que faz as roupas de santo, a gente tem várias outras empresas que fazem parte dessa feirinha. Lógico, a gente vai trocando durante o ano, porque as pessoas às vezes têm a data. Essa feijoada mudou de data 3 vezes por causa devido à pandemia. Uhum. Então a gente vem trocando. Essa última edição agora. Essa última edição. Então a gente tem vários tipos de produtos inseridos dentro da feijoada. E essa questão da data, qual é a data original da feijoada? A próxima edição ela vai ser dia 10 de outubro. Mas esse ano ela está acontecendo em função da pandemia com essa mudança. Geralmente a gente faz ela em abril. Originalmente ela foi criada em abril. Tá. Mas esse ano, devido a tudo que a gente vem passando o mundo, Nossa né? Senhora, nem me fala. A gente escolheu essa data por estar mais próximo da vacinação, da maior
maior quantidade de pessoas vacinadas, então dá mais segurança para todos. Sem dúvida. Então a gente pensou nisso também para justamente segurar a data. Essa feijoada era para ter acontecido em novembro do ano passado, né, devido a um outro projeto. Depois a gente mudou ela para abril, não conseguimos, e agora a gente já jogou ela para outubro. Mas não tem como dizer hoje, né, Cleiton? A pandemia, como a própria palavra diz, é uma epidemia mundial. Sim. A gente está. Seria hipocrisia qualquer um de nós dizer que não foi afetado por ela. Todos fomos, né? A gente está com tantos problemas aí de expansão e coisas que foram atingidas direta e indiretamente que não tem o porquê ficar receoso nem nada. Mudou a data em função da pandemia, ponto. E assim a gente segue. Mas diz para mim uma coisa, você que é um bandista, um homem religioso, e a gente está falando sobre quebras de paradigma e essa coisa toda. Eu acho que existem coisas dentro da religiosidade, dentro do candomblé a gente diz que tem algumas coisas que são AO. AO quer dizer segredo. E a gente não tem que divulgar ou publicar o que é AO. Sim. O que é realmente interno é interno e tem que ser respeitado, ponto. Né? Antes de começar aqui, a gente começar a filmar, a gente estava falando sobre religiosidade e tal. E aí, quando a gente fala de quebra de paradigmas, eu queria que o senhor falasse alguma coisa para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Qual a diferença e as similaridades que existem entre a Umbanda e a Quimbanda? Porque existe um monte de mitos que giram em torno disso, né? A gente tinha lá atrás um monte de gente que dizia, olha, a Umbanda é do bem, o Candomblé é do mal. E ainda hoje tem gente que permeia com essas bobagens e tudo, mas existe alguma diferença, e aí eu queria que as pessoas entendessem. Não é para entrar em segredo, ou AO, nem nada, mas dizer qual a diferença e a similaridade para que a gente possa entender. Bom, eu vou... quando a gente fala... Assim, eu vou falar na minha visão, tá? Eu não sou o dono da verdade e eu falo... Não, a gente quer saber sobre a sua vivência. A minha vivência. Eu respeito muito todas as religiões, né? Umbanda, Candomblé, Quimbanda, magia, todas as vertentes. Mas eu acredito assim, no lado da Umbanda, eu aprendi muito a caridade, né? Pensar nos outros primeiro e ter essa vertente de pensar no outro primeiro e depois pensar na gente. A Quimbanda já me passa uma outra versão, mas uma outra vivência que eu não tinha antes. Hoje eu penso em mim. Depois em mim, depois em mim, depois em mim. Porque eu consigo entender hoje que eu não consigo ajudar o próximo se eu não estiver bem. E às vezes pode ser uma qualidade da Umbanda, né? A gente pensar no próximo, mas muitos pensam demais no próximo e não conseguem pensar em si mesmo. Você está me dizendo que a Quimbanda é uma cultura de egoísmo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu aprendi a pensar em mim. Eu tô brincando, mas vamos pra frente. Eu aprendi a pensar em mim. Então, se eu vou pedir, eu Não, peço. mas eu na verdade, assim, eu acho que isso faz muito sentido. Porque, por exemplo, quando você está num avião e você está sendo instruído a qualquer tipo de acontecimento, a primeira coisa que a aeromoça diz para você é: primeiro bote a sua máscara para depois auxiliar as pessoas. Se mesmo que tenha uma criança, um idoso próximo a você, se você não estiver com a sua máscara, você pode perder a consciência. E aí você não ajuda ninguém. Exatamente. Então eu acho que enquanto cultura, doutrina, nesse sentido, é válido. E às vezes as pessoas criam paradigmas em cima de uma palavra. Quando você diz, olha, porque é a cultura do egoísmo. E eu tenho uma cultura na minha casa, quando uma pessoa toma bori, que é um ritual que se faz todos os anos, e a primeira coisa que eu digo quando eu estou encerrando o bori de uma pessoa, eu digo, esse aqui é o momento de você pensar em você. Ori é o culto aonde você cultua a sua própria individualidade. Se você não estiver bem,
você não tem condições de apoiar ninguém, você não tem condições de dar suporte a seu ninguém. Sim. Então você, nesse momento, precisa, não é simplesmente, pura e simplesmente ser egoísta, mas você precisa ser egoísta aqui, pontualmente, para isso. E daí a vida segue. Comparativamente, deu para você entender? Sim. Eu costumo dizer muito para os meus amigos, para os mais próximos, que de um tempo para cá, né, eu sigo uma frase que me foi dita há muito tempo e eu não costumava praticar. E hoje eu pratico muito, que é um favor por um favor. Então, a partir do momento que eu comecei a ter isso, eu vi que a minha vida endireitou. Porque antigamente eu dava, e eu não tinha nada Em não era troca. recíproco. Sim, sim. Então, é um favor por um favor e com tudo a gente não pode ficar. São as duas frases que eu levo hoje que a Kimbanda me ensina, que eu aprendo todo dia e tenho muita coisa para aprender ainda, muita coisa. Não, maravilha. Eu acho que a sua visão sobre a Kimbanda ficou clara e o ensinamento e tudo. Você só não conseguiu me explicar qual é a diferença entre a Umbanda e a Kimbanda. Eu não vou saber te dizer ao certo qual é a diferença entre uma e outra, né? Mas eu tenho para mim, na minha concepção, que quando eu trato da minha esquerda com mais afinco, a minha resposta vem mais rápido. Aham. Na Umbanda a gente trata primeiro um, depois o outro. Na Kimbanda, na que eu estou aprendendo Tem uma hoje, incisão maior ao culto de Exu diretamente. é, Não, e a eu gente, compreendo da maneira que você está falando. E eu acho que é isso. O Exu é o movimento, a transformação, e é importante para nós, em qualquer âmbito da vida que a gente tiver. mas a gente trabalha também na parte dos orixás também, porque um anda junto com o outro. Equilíbrio, O equilíbrio equilíbrio. é fundamental, mas o afinco mesmo é na esquerda. Não, maravilha. Eu gosto de ter assim a visão, a perspectiva de uma pessoa enquanto religioso, porque a gente está falando sobre tudo isso, essa quebra de paradigma, e eu acho que é importante essa visão, porque a partir desse momento que a gente fala sobre isso aqui e as pessoas estão vendo, isso pode despertar o interesse ou a curiosidade das pessoas de irem a essa reunião cultural, que é a proposta do projeto, né, da Feijoada de Ogum, para que as pessoas realmente conheçam, vejam isso mais de perto, tenham mais acesso. E às vezes as pessoas estão perdidas e se encontram em algum momento com Sim, uma palavra dessa. E eu acho que isso é importante. Mas além disso, você também tem outros projetos aqui. Eu fiquei sabendo que você tem uns projetos culinários fantásticos dentro da nossa região. Fala um pouco sobre eles pra gente. a gente tem um projeto chamado Cozinha de Santo, onde eu faço ele em parceria com o Pai Joel de Xangô. Esse projeto, a nossa ideia do projeto é levar a cozinha do orixá mais próximo das pessoas, porque tem muitas pessoas que não conhecem. Eu sou da área de bar e restaurante há mais de 20 anos. Trabalhei em restaurante baiano, montei restaurante em Salvador também. Então eu tenho essa vivência da comida. Aham. Então lá a gente sempre teve essa parte da alimentação muito forte, né, dentro do restaurante. Então a gente tinha acarajé, a gente trabalhava muito com frutos do mar, a gente tinha a nossa tradicional feijoada lá também, a gente tinha o doce que a gente sempre teve. É, como é que eu vou lembrar o nome? A gente tinha um manjar que era espetacular dentro do restaurante. Então a gente sempre teve essa vivência de trazer um pouco da cozinha do orixá para dentro do restaurante e informar para a pessoa. Ó, essa feijoada aqui, você sabia que ela também serve do Ogum?
Você sabia que o quindim pode ser, pode ter essa simbologia? A gente começou a mostrar isso dentro do restaurante. Então, a ideia de trazer isso para o projeto é mostrar a cozinha, né, os pratos, para a pessoa também perder um pouquinho essa. Às vezes não come porque não sabe o sabor, mas ouviu falar que o dendê é forte, que o dendê, sei lá, dá dor de barriga, que, sabe? Nossa Senhora. A gente encontra assim dentro da culinária. Ah, eu não como moqueca porque eu não. Ah, eu não posso comer dendê. Mas tá, mas por que você não pode comer o dendê? Então, assim, a pessoa já tem aquilo na cabeça dela e nunca ninguém explicou. Já tem uma coisa formada e é por puro tabu. Eu não como vatapá. Tá, mas por que você não come vatapá? Você sabe do como que é feito o vatapá? Você sabe o que vai? Eu não como caruru, mas por que você não come caruru? Então, a nossa ideia do projeto é justamente falar cada prato, sabe? Caruru de Cosme, tá? Mas qual que é a diferença? Sabe, a nossa ideia é justamente pautar esses pratos e levar esse prato para as pessoas conhecerem, experimentarem, para tirar essa, às vezes é uma falta de informação que a pessoa deixa de experimentar uma comida que é tradição, né? Sim, sim, maravilha. E esse projeto já aconteceu outras vezes aqui na região. Sim, a gente fez uma live no ano passado para falar do acarajé. Já dentro da pandemia. Dentro da pandemia, a gente fez dentro da feijoada, né? Que a gente fez um projeto online. Então, a contrapartida era essa live e a gente fez o acarajé. E no final da live a gente fez o primeiro acarajé de Ançã, que é uma outra festa cultural que a gente está inserindo na cidade. A gente teve a primeira no ano passado, distribuiu por volta aí de mais ou menos uns 300 a 400 acarajé. O pessoal vinha, pegava de carro e levava. Algumas pessoas seguindo todos os cuidados a gente entregava via delivery, então a pessoa totalmente gratuito. E a gente tem essa preocupação de mostrar a culinária também, né? Além de mostrar a festa, a gente tem a ideia de mostrar a comida que é tão saborosa, tão maravilhosa e muita gente Não, não e come. tão sagrada pra gente, né? Tão A gente sagrada. tem dentro da nossa cultura, na Umbanda, no Candomblé, em religiões de matrizes africanas, tudo tão intrinsecamente ligado, como a música, como a alimentação. Sim, E para nós tudo é sagrado de fato. E eu acho que tem tanta cultura por trás disso, e às vezes as pessoas deixam de divulgar, ou deixam de aprender e repassar e reconstruir tudo isso, que é cultura ancestral de uma forma ou de outra. sim. E eu acho que são projetos assim que têm que ser levados adiante. Eu também soube que vocês têm um outro projeto que é o diretamente voltado ao acarajé. Inclusive, voltado ao acarajé, a gente lembrando que o senhor falou que tem esse projeto de Comida de Santa junto com o Pai Joel. Sim. E o Pai Joel é um homem que tem uma tradição aqui dentro da nossa região, na cidade do Taboão da Serra, de fazer acarajé, de trabalhar com acarajé durante muito tempo. E isso é uma coisa que é louvável e bacana da gente dizer, porque é um ofício feminino, vamos dizer Sim. assim, que a gente tem muito essas coisas dentro da nossa religião, dentro do machismo de modo geral, né? E esse separatismo de que isso é de homem, isso é de mulher. E vocês fazem esse trabalho já há bastante tempo. A gente tem muita gente dentro do Candomblé que realmente foi trabalhar com isso e conquistou tantas coisas através do acarajé. Mas historicamente, o acarajé é uma coisa que deu autonomia para as mulheres na Bahia. Sim. Então, é teoricamente um ofício feminino em função desse início. Conta um pouco pra gente sobre isso daí. Então, a minha vivência com acarajé, eu conheci o acarajé dentro de um restaurante baiano, onde eu comecei a trabalhar há um bom tempo atrás. E aí eu fui para Salvador. Eu montei um restaurante lá e eu vou te contar que eu devo ter comido uns 40 lugares diferentes em Salvador de acarajé. Da famosa Dinha até o da Liberdade, aquele grandão de um. O Varal da Dadá. Aí, a maioria ali eu já comi. E aí eu fui buscar, na verdade, dentro de tudo ali que eu vi da cultura,
como fazer o acarajé em São Paulo com a mesma qualidade e ter uma boa aceitação. Então, desde dentro do restaurante, eu já trabalhava para o estado da Bahia, que é a Baiatussa, que é a Secretaria de Turismo da Bahia. Então, eles têm uma feira muito famosa aqui em São Paulo, chamada BAVE, que é a maior feira de turismo da América Latina. Então, vem todos os estados e outras cidades, de todas as cidades turísticas, dentro do Expo Center Norte ou de qualquer outro bienal assim, de feiras e exposições, e eles ofertam um acarajé. Então eu fui para Salvador com a missão de como que eu vou fazer um acarajé de qualidade aqui em São Paulo para atender. Você foi fazer um trabalho de pesquisa, de levantamento. De pesquisa. Onde eu tenho alguns fornecedores direto da Feira de São Joaquim, que me mandam camarão, que me mandam dendê, que me mandam feijão, que me mandam tudo que eu vou precisar, castanha, amendoim, tudo para fazer o acarajé aqui. Então, quando eu presto esse serviço, eu não estou simplesmente fazendo o acarajé simples, né? Tem toda uma história construída dentro desse acarajé. Eu experimentei outros sabores, eu vi outros tipos, eu experimentei de lá. Eu tive esse cuidado. Não é um acarajé dos rituais. É um acarajé comercial. Sim. Um acarajé comercial onde o paulista come, onde o mineiro come, onde todo o estado pode todo o Brasil come, e principalmente os baianos que comem e falam: preservou-se a qualidade. Esse acarajé é da Bahia. É da Bahia. E dentro desse contexto todo, a gente tem as nossas baianas, são todas iniciadas no santo também. A gente tem as turbanteiras, então a gente leva essa atmosfera inteira para dentro do evento através da nossa empresa que chama o Crítico Gastronômico. Essa é a história do Crítico, onde a gente leva o acarajé para onde quiser. Poxa, que coisa bacana. Então o Crítico ainda é um outro projeto. Ainda é um outro projeto. E isso tudo permeia dentro da religiosidade, dentro desse mundo da crítica, da exposição, do simpósio, de feiras. E essa coisa toda se projeta. Há quanto tempo o senhor já vem com esse projeto do Crítico? Que engloba uma coisa, vai englobando a outra. O Crítico, a gente já trabalha com o Crítico há mais de 15 anos. A gente, além disso, a gente dá curso, treinamentos, consultorias para toda a parte de alimentos e bebidas, tanto restaurante, bares, lanchonetes e diferentes. E com essas coisas da comida típica também. Também. Tanto nordestina quanto paulista, mineira, todos os tipos de comida. Comida de terreiro, essas coisas todas. Todas. Não, que maravilha. Isso é muito animador. A gente tem aí alguns outros projetos que de repente a gente consegue se encaixar e fazer um transitar no meio disso daí tudinho. E a gente costuma dizer, pai Edson, que a gente quer manter a cultura viva, né? Sim. Quanto mais cultura a gente tiver para falar do nosso povo, para falar do nosso Nordeste, para falar da nossa casa, para falar das nossas coisas, para a gente é melhor. Então a gente busca isso. E conta para mim essa coisa do projeto, a pesquisa toda que você foi a Salvador para fazer esse levantamento. A gente tem um ranking, o primeiro, o segundo, qual foi o melhor, o pior. Porque você falou de nomes famosos da Bahia, já vamos criticar eles. É o crítico que já bota as unhas para fora. Assim, se a gente for falar de conhecidos, né? A gente tem o Dadinha, né, no Rio Vermelho. Eu acho que é o melhor. O Dadinha. É o Dadinha. Na minha percepção, é o melhor. Mas tem o do Extra, falei o nome do mercado, mas tem um dentro do Extra também que é maravilhoso. O Dadadá. O Dadadá eu não comi. O Dadadá eu não comi. Não subiu no varal? Não, o Dadadá eu não comi. Mas... Que é um dos nomes famosos também de Salvador, sim, né? Sim, mas ali da Cidade Baixa ali eu andei, comi em todos. Ali no Maitá ali também, mais de 5. Eu acredito assim, quando eu fui fazer essa pesquisa, pai Edson, eu fui buscar
o acarajé que o baiano come, mas o baiano raiz. Sim. Eu não busquei tanto o turista, porque o turista ele não tem, ele não vai conseguir ter esse termômetro mesmo. Então eu fui lá na Cidade Baixa mesmo, experimentar para O ver acarajé do dia a dia. do dia a dia. Do É dia a dia. verdade. O acarajé, eu acho que o acarajé do famoso termina permeando muito mais entre o turista do que qualquer outra coisa. Não, mas isso é bem interessante. Na feira tem uma mulher que vende na feira também, lá em São Joaquim. Tem uma mulher que tem uma barraca grande na entrada da feira. Pelo menos antigamente tinha uma senhora lá. Faz algum tempo que eu não vou, não sei se ela ainda está lá. O senhor chegou a experimentar isso na feira? Não, da feira eu experimentei do lado da. Tem uma casa de artigos religiosos muito grande lá. Vou ver se me lembro o nome. O Palácio de Oió. Palácio. Do lado do palácio tem um corredorzinho e tem uma senhora que vende ali, mas ela não vende só o acarajé. Ela vende outras coisas também. Sim. Ali, Abará a e Bará outras vende tudo, coisas. o tabuleiro inteiro. Ali é muito bom. Esse da entrada eu não conheço. Pelo menos da última vez que eu tinha ido, tinha as duas entradas ainda, né? Então essa senhora ficava na entrada da frente, não na entrada do palácio, mais à frente onde tinha a entrada para a Feira dos Bichos lá. É que eles reformaram lá já faz um. Da última vez que eu tive lá, eles estavam reformando, mas como já estava com o problema da pandemia começando, já estavam começando a diminuir o movimento, as entradas estavam. Uma delas estava restrita, enfim. Mas essa pesquisa, dessa entrada eu realmente não experimentei, mas o dessa senhora, que é do lado do palácio, também é fantástico. Em termos de pesquisa, assim, eu me lembro de uma vez que teve um problema grave aqui em São Paulo, referente ao acarajé, que aconteceu na Zona Leste. A gente tem historicamente o acarajé como forma de sustento para as mulheres que saíram da escravidão, e foi o sustento e a conquista de muitas casas de axé. Muita gente botou muita gente para a rua para vender acarajé como forma de sustento, e o acarajé sustentou muita gente, construiu a casa e a família de muita gente, formou muitos filhos de gente de axé. E aí houve um projeto na região da Zona Leste de uma senhora que vendia lá, e aí ela começou a vender acarajé e abará, só que ela vendia e ela chamava de bolinho de Jesus. Eles fizeram um projeto numa igreja, e esse projeto da igreja foi embargado, publicamente processada devidamente, e essa senhora, que morava num local ermo da região da Zona Leste, continuou vendendo escondido, e aí teve um monte de problema, deu polícia, as pessoas protestaram em alguns momentos, e ela agrediu algumas pessoas, porque aquele bolinho era de Jesus, e não aquele bolinho não era de Jesus. O bolinho, inclusive, é bom de Jesus, que ele é mais velho. Quando Jesus nasceu, o bolinho já existia. Que lá na África já se queimava o bolinho. Então, o acarajé é bom de Jesus a perder de vista. Aí, chamar de bolinho de Jesus é uma tremenda sacanagem com as religiões de matriz africana e com a cultura em si. Sim. Porque todo mundo quer ter a sua cultura preservada, todo mundo quer ser respeitado em um dado momento. Até porque eu também não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Sim. Mas em algum momento as pessoas terminam usando da bendita hipocrisia e vem a nós e ao vosso reino nada. Eles querem ser respeitados, mas eles te toleram. E aí, quando você está contando uma história do sustento de centenas, milhares, milhões de pessoas que comeram chibata pelas costas durante gerações, e aí eu também chego com a história de bolinho para Jesus. Aí não dá, né? Não dá, né? As pessoas precisam começar a respeitar mais, né, a tradição. O acarajé ele é tombado pelo patrimônio histórico, né? Patrimônio imaterial. Imaterial. Tem o Dia Nacional da Baiana de Acarajé, que é dia 25 de novembro. Inclusive, a própria Baiatussa faz várias ações dentro dos aeroportos do Brasil inteiro, justamente para mostrar essa cultura, né, de falar da Bahia de várias maneiras, não só pela paisagem, mas Sim. pela gastronomia, que é muito rica.
E eu acho que esse cuidado de falar do acarajé com respeito, acho que foi uma das maiores lições que eu tive dentro dessa pesquisa, sabe? De entender qual a diferença entre o camarão seco defumado e o camarão seco só salgado, qual o tipo de feijão, por que o feijão quebrado dá para fazer com o outro, sabe? Por que não fazer com a farinha do acarajé, a Aham. farinha? Então, assim, esses cuidados para quem vai fazer o acarajé, que a gente costuma dizer que é o acarajé de verdade, né? Que é aquele acarajé que tem axé. E você tem todo um contexto histórico com isso. Sim, A gente pegou aqui, eu conheci muitas senhoras que vieram da Bahia contando, mostrando pra gente como elas faziam acarajé na época delas. De quebrar o negócio do feijão numa pedra. De pegar duas pedras e botar para quebrar e passar aquilo na água. Era um processo. Era pior que a escravidão, gente. é trabalhoso. Muito, É muito, muito muito. trabalhoso. Por isso que eu costumo separar exatamente os dois tipos de acarajé, né? Porque o acarajé comercial hoje, a gente já compra o feijão quebrado, sem o olhinho. Então, assim, na minha maneira de fazer, respeitando todos, né? De molho de um dia para o outro, lavando sempre, depois deixa escorrer, tritura a massa ou no moedor. A gente usa, como a gente faz em grande quantidade, a gente já tem alguns maquinários que Um moinho a elétrico, essa gente coisa que toda, claro. facilita a gente, né? Então dá trabalho. Então dá um trabalho para você fazer o bolinho, dá um trabalho para você fazer os acompanhamentos, que aqui em São Paulo lá é só vatapá e vinagrete e camarão. Aqui a gente já tem que colocar o caruru, por quê? Porque as pessoas que consomem aqui em São Paulo já tem uma outra vivência, porque é um outro tipo de acarajé também. Então Claro. a gente já acrescenta também o caruru. Então dá trabalho para fazer o caruru, dá trabalho para fazer o vatapá, dá trabalho para dessalgar o camarão. Você tem que puxar o camarão depois. Então assim, às vezes a pessoa, eu vejo muito acarajé aí que o pessoal está vendendo a 25, 30 reais, e às vezes a pessoa fala, nossa, é muito caro, é um preço de um hambúrguer. Gente, ali tem muita história, ali tem muito trabalho. Muito trabalho. Ali, sabe, ali não é simplesmente o comer por comer. A pessoa está comendo cultura, está pagando o alimento e a cultura junto. Sim. Então acho que isso precisa ser valorizado, sabe? Não, sem dúvida nenhuma. E cada uma dessas comidas é um processo de preparo. Sim, E hoje em dia todo mundo está vendo a crise que nós estamos vivendo financeiramente falando. A gente tem aí um acréscimo, uma caristia com todo esse material que subiu muito. Então a sim. gente tem todo um processo em cima disso. Não, mas eu acho simplesmente fantástico todos os projetos, principalmente esses voltados à cultura, que envolve todo esse universo da cultura negra, da cultura de religião, de matriz africana, de modo geral. E realmente, assim, show. Agora, me fala sobre as coisas que o senhor disse que o senhor trouxe. Deixa eu entregar aqui para o senhor. Ó, que são os ingressos da próxima feijoada. O senhor distribuir para toda a audiência do programa. Ai, E eu trouxe maravilha. também para presentear ao senhor uma camiseta da nossa feijoada. Olha que coisa linda, gente. Não, maravilha. Essa aqui é para mim, né? Essa é sua, essa é sua. Ah, essa aqui eu ganhei de presente. Esse daqui eu vou entregar pro pessoal que eles vão fazer sorteio, eles vão decidir o que vai ser feito, mas vai ser repassado com certeza. A gente vai, quer dizer, quase todos vão ser vão ser sorteados, quase todos. Mas a nossa ideia, Pai Edson, em levar a religião, né, a religiosidade do povo de Santos, seja candomblé, umbanda ou quimbanda, é justamente fortalecer todo o movimento. Porque eu acredito que quando a gente fala de orixá, ele é maior, que eles são maiores do que qualquer religião que dê o nome, sabe? Do que qualquer coisa. Então, quando a gente falou de orixá, para mim, a minha atenção se volta toda. Não, Então sem dúvida. eu entendo e respeito todas
as diferenças e crenças que regem uma e outra, mas falou para mim de orixá, para mim ele vai responder em todas. Seja Umbanda, seja Candomblé, vai responder em todas, seja Quimbanda. Mas eu acho que é isso, o orixá tem que ser superior a tudo isso. E assim a vida segue, religiosamente e todos abençoados. Mas eu queria dar enfatizar sobre a feijoada. É a 16ª edição. 10ª edição. 10ª edição, é que aqui eu achei que eram 6. A 10ª edição. Com essa 10ª edição, a gente já tem o endereço de onde ela vai acontecer e a data. Já temos. Ela vai ser. A próxima feijoada será dia 10 de outubro, no Cepim, né, aqui em Taboão da Serra. O Cepim fica aqui na rua Avenida Doutor José Maciel, 708, Jardim Maria Rosa. Perfeito. Centro do Taboão. No centro, fácil para todo mundo. Fácil acesso. A gente já teve uma edição lá, foi muito legal, porque o espaço ele é bem arejado e devido à pandemia a gente ainda tem os cuidados, então mesmo que 90%, 100% da população já esteja vacinada, a gente ainda vai seguir todos os protocolos que a vigilância solicitar para a gente, né? A gente toda a infraestrutura de segurança, polícia, SAMU, tudo isso já está avisado, a gente já teve essa preocupação, o nosso evento é totalmente legalizado, tem uma parceria direta com a Secretaria de Cultura da cidade de Taboão da Serra e a Prefeitura, né, para a gente realizar esse evento. Eu acredito que tudo que a gente vai fazer em nome do orixá, a gente precisa ser cauteloso, a gente precisa jogar dentro das linhas e a gente sempre seguiu tudo para que a gente não tenha problema nenhum. Graças a Deus e a todos os orixás, nunca tivemos um evento adverso, uma briga, que bom. uma discussão, e todo mundo gosta de tomar uma cervejinha, de tomar uma caipirinha, e a ideia da feijoada é realmente um dia de felicidade, para levar a família, levar para confraternizar, e a gente sabe que a cerveja, a caipirinha, em alguns lugares pode ser empecilho, para a gente não é. Não, faz parte, faz parte dessa confraternização e a gente preza muito isso, essa comunhão de todos dos povos de tradição, povos relacionados a tradicionais, aos povos de religião de matriz africana e a todo o povo preto da cidade de Taboão da Serra. Maravilha. E o povo branco também, gente, está todo mundo convidado. Também. E o seu contato que tá sendo exposto aqui embaixo, as pessoas que tiverem interesse de ir no CEPIR dia 10 de outubro, podem entrar em contato com você através desse número. Sim, que está aparecendo. A gente está disponibilizando um WhatsApp, que é para maiores informações. A gente ainda tem vaga para expositores, então até a data a gente tem algumas vagas ainda. E esse telefone ele vai te dar todas as informações. Maravilha. Valor de ingresso, a gente está com uma ação, 25% da venda do ingresso foi revertida para alimentos, então a gente tem algumas instituições que estão fazendo a troca do ingresso por alimentos, tá? Que a gente 25%, que é uma contrapartida social que a gente faz todo ano. E esse ano a gente vai fazer R$10 a entrada, mais 1 quilo de alimento, que também serão, esses alimentos da feijoada, vai ser revertido para alguns terreiros da região para montar cestas básicas e para distribuir entre a comunidade. E todas essas informações vão estar disponíveis nesse WhatsApp? Nesse WhatsApp e nas nossas redes sociais também, que é @feijoada do Ogum, tanto no Instagram quanto no Facebook. Maravilha. Prazer imenso ter o senhor aqui com a gente. O Podblé, como a gente já falou, né, que a gente estava conversando, tem a Pilão de Ouro como parceira, a Onira, as Velas Invicta, a Casa Doutor José Pilintra e a Ilha Axé. Mas o mais fantástico desse projeto, acima de qualquer coisa, é que esse projeto foi um projeto que foi idealizado para ser um projeto sem vaidades. O Podblé é o podcast do Candomblé. A gente tem esses parceiros que estão aí
viabilizando o acontecimento do programa, mas é um programa realmente em prol da nossa religiosidade. Eu agradeço o convite. A iniciativa de vocês é fantástica. Eu acredito muito que o povo de Santo precisa de um espaço, um lugar de voz, né? E agradeço o convite mais uma vez por estar fazendo parte do Achei, projeto de achei. vocês. Muita gente que agradece. Muito obrigado de verdade.